Isso está contemplado no meu voto, embora não nos termos que Vossa Excelência traz de uma maneira mais sintética, quando eu digo que a responsabilidade por ato de terceiro nessas hipóteses é em razão do engajamento. Sim. Ou seja, não é uma simples postagem, mas um engajamento permitido que leva a isso se multiplicar. Pois não, é exatamente isso. Como disse, como esclarece Vossa Excelência, converge plenamente com o quanto dito. Apenas creio que há, ministro Toffoli, uma distinção quanto ao rol, que meu rol é mais restrito do que o rol que Vossa Excelência propôs, embora, evidentemente, pense que esse é um tema muito relevante de debate. E, finalmente, bom, em relação à postagem isolada, aí incidiria o 21. Então, há uma postagem isolada de alguém que diz: vou invadir o Supremo e matar o ministro André. Darei um tiro nas costas dele. Embora certamente ele ia errar e acertar em mim, porque eu sou mais... Ou em mim. Nós somos mais identificáveis. Eu pelo tamanho, Vossa Excelência por outras razões. Mas imaginemos que o alvo fosse o ministro André. Então, não há uma falha sistêmica e tudo, o ministro André notificaria a plataforma, e aí, se a plataforma não tomar nenhuma providência, aí nasce o dever de indenizar danos morais, enfim, para suas esposas, suas famílias, enfim. E, finalmente, eu botei uma cláusula de proteção das plataformas. Pois não, ministro Zanin? Nessa hipótese que Vossa Excelência coloca, esse exemplo estaria, inclusive, dentro das chamadas políticas da plataforma que Vossa Excelência leu. Quer dizer, se a própria plataforma diz que consegue, ou com ação humana, ou inteligência artificial, identificar e retirar, Vossa Excelência acha que deveríamos abrir esta possibilidade, ou seja, só se houver engajamento, porque é uma postagem grave, séria, que coloca uma ameaça em relação a uma instituição do Estado brasileiro. Ali na sala de lanche, eu diria, eu concordo com Vossa Excelência. Aqui, com as premissas que eu finquei em relação ao voto e a busca, como disse, de uma decisão que una o tribunal e que dialogue com a sociedade de modo amplo, fiz essa concessão, eu diria, em relação ao meu sistema de crenças. Ponderação. Uma ponderação. O que eu interpretei essa abordagem, que já vinha do voto do ministro Toffoli, como um regime especial. Até fiz algumas notas a propósito do tema, tendo como base a experiência hoje desenvolvida e acho que bem sucedida pela Justiça Eleitoral nas suas resoluções, que faz aqui um regime de corresponsabilidade, né? E me parece isto... E aí, claro, obviamente que o rol pode variar, eu acho que há consenso básico em relação a essas questões ligadas à defesa das crianças, da família, pornografia e outros tipos penais. Eu também caminhei um pouco nessa linha. É claro que também aqui há sempre preocupação com a questão da liberdade de expressão, mas me parece que a experiência bem-sucedida da Justiça Eleitoral é um fator positivo nesse contexto. E aí eu avançaria também um ponto que eu vou trazer no meu voto, presidente, e também é que eu acho, a mim me parece que é importante que nós discutamos nesse vazio que se coloca. Eu sei também dos possíveis antagonismos que podem se levantar, e estou aberto, mas que nós pensemos em alguma autoridade ou órgão de regulação, porque, de fato, nós estamos falando pelos números que aqui foram mostrados, quer dizer, o próprio trabalho que Vossa Excelência desenvolveu e acompanhou e supervisionou no Ministério
da Justiça mostra que são quantidades enormes e que exige uma expertise, uma dedicação, não é, bastante grande. Então, mas isso eu vou também discutir com os colegas, que me parece extremamente relevante que nós pensemos, como já existe nos modelos hoje que estão se desenvolvendo na regulação europeia, alguma instituição que, é claro, o ideal é que esse debate já estivesse realizado no ambiente legislativo, mas também não vamos aqui ficar... Ministro Gilmar, me permite? Por favor. Eu também acho que em algum momento nós vamos precisar de alguma instituição que faça essa supervisão. Eu só não tenho muita simpatia pela palavra autoridade, no sentido do poder público interferindo na liberdade de expressão. Num trabalho doutrinário que eu escrevi, na verdade, baseado no trabalho da aluna Barroso, a ideia é criar um órgão de sociedade civil, com participação do governo, participação da sociedade, participação das empresas, mas não um órgão estatal, porque Estado imiscuído em liberdade de expressão não costuma acabar bem. Mas eu concordo que é preciso ter um grau de monitoramento, de instruções e, eventualmente, de sanções. Nada contra a participação e tudo a favor até da participação da sociedade, mas é preciso que seja um órgão dotado de autoridade. Tanto é que o TSE acabou por exercer esse papel e graças exatamente a essa Constituição, o ministro Toffoli, que sempre fala que o TSE é um órgão misto, porque ele exerce o papel de agência reguladora de eleições, que em outros países é algo separado da atividade jurisdicional e exerce, inclusive, funções normativas, isso, mas e acho que é um exemplo bem sucedido. Eu só queria colocar essa questão porque me parece extremamente relevante que nós pensemos nisso, uma vez que já atravessamos o Rubicão quando decidimos enfrentar a questão do artigo 19 e colocar e enfrentar esse debate. Como também, no meu voto, eu vou trazer algumas preocupações que daí supõe-se. De fato, não vamos disputar aí a nomenclatura, a questão dos deveres que essas plataformas têm. Por exemplo, todos falaram aqui sobre algoritmos. E como que se... É preciso ter um relatório, portanto, de como isso se faz, não é? Para que haja a accountability. E tem que haver uma instituição que faça a apreciação disto, né? Ministro Gilmar, permite? Vossa Excelência citou a questão do TSE e que foi gradativamente se aperfeiçoando, tanto que houve, para as eleições de 2022, houve a criação de um centro integrado, que seria exatamente esse, não é do órgão decisório, porque o órgão decisório é do plenário do TSE, mas é do órgão administrativo e operacional regulatório, porque com a participação da sociedade civil, com a participação de técnicos da Polícia Federal, com a participação das redes, das Big Techs, com ligação com todos os TRS, de maneira que todas as notícias fraudulentas, toda a desinformação produzida era imediatamente comunicada à rede social, que se não retirasse, aí sim haveria uma decisão judicial e a determinação para que retirasse em até 2 horas. Todos se recordam que no início as decisões judiciais eram para que se retirasse em 24, 48 horas. Isso, seja para redes sociais, seja principalmente redes sociais nas eleições, 24 horas, 48 horas não precisa nem retirar, porque o estrago já foi feito. E todo o modelo negocial das Big Techs dizia que era impossível isso, o ministro Fachin lembra, porque era o presidente do TSE, quando iniciamos isso, eu vice,
e se adaptaram, não houve nenhum problema. Nas eleições do ano passado, isso foi natural, porque aí fluiu natural. Então, é possível, eu concordo com Vossa Excelência, eu diria mais, que é possível e é necessário a criação de um modelo regulatório, Sim. mas um modelo regulatório que tenha autoridade realmente, um modelo regulatório que deve ser misto, nem só poder público, mas também nem só sociedade civil, porque nós vemos que alguns problemas surgidos em agências regulatórias, em virtude de mandatos curtos, Sim. E, em alguns casos, a captura da sociedade civil, a pessoa sai de determinada empresa, faz um estágio na agência e volta para a mesma empresa, mas é necessário, e o modus operandi desse órgão regulatório já está pronto, exatamente na Justiça Eleitoral. O que ocorre é que na Justiça Eleitoral, até por determinação constitucional, tem um âmbito somente nas eleições, mas o modelo realmente já está pronto. Obrigado, ministro Gilmar. Obrigado, ministro Flávio Dino. Ministro Fachin. Muito obrigado, ministro Dino, presidente, caros colegas. Faço essa breve intervenção, principiando por esta questão atinente eleitoral. Eu fui, na condição de vice-presidente, relator das resoluções que cuidaram das eleições de 2022. Portanto, esse é um tema bastante caro à Justiça Eleitoral brasileira e creio que essa é uma experiência que este julgamento deva, sem dúvida alguma, preservar. Portanto, a experiência levada a efeito é uma experiência importante porque evidencia um equilíbrio entre uma dimensão regulatória e também a regulação autorregulamentada, porque aí houve uma conjugação de interesses bastante convergentes nessa perspectiva. Na verdade, pediu a parte apenas para, enaltecendo desde logo o voto, e robusto seria, obviamente, um adjetivo pequeno para referir ao voto do ministro Flávio Dino, mas preocupa-me a dimensão metodológica deste debate aqui no plenário, presidente, porque nós, e é compreensível, porque esse é um dos temas mais delicados, quizás seja o tema, pelo menos deste semestre de julgamentos desse tribunal. E a cada formulação de tese, eu anotei pelo menos 10 pontos para discutir a partir do que eu ouvi do ministro Flávio, que ainda não li, mas só do que... Eu vou entregar em seguida. Isso, como é no futuro... Que falta só um item, na verdade, da minha tese. E, portanto, presidente, eu imagino que talvez eu teria inúmeras observações sobre inúmeros pontos específicos que agora não farei, mas eu imagino o desafio metodológico que nós temos para poder, inclusive, concluir esse julgamento, porque nós estamos no terceiro voto, quarto voto, quinto voto. Portanto, não chegamos à metade ainda. Mas, olha, eu estou tabulando todos os votos e acho que nós vamos conseguir, que o Rawls chama de consenso sobreposto. Quer dizer, eu acho que há muitos pontos convergentes e vai haver algumas divergências e nós vamos tentar parar. A minha ideia de condução do julgamento era ainda colher o voto do ministro Fachin, do ministro Zanin. Eu estou pronto. Não, e talvez o ministro Gilmar adiantasse voto, mas não vamos chegar à proclamação de resultado em nenhuma hipótese. Primeiro, que a ministra Carmen não está aqui essa semana e eu me comprometi com ela a aguardá-la. Segundo, o ministro Cássio pediu um tempo para reflexão sobre as manifestações, de modo que eu vou colher tantos votos quantos queiram se manifestar, aí nós vamos tabular e aí vamos tentar ver os pontos de convergência e de divergência. Os de convergência a gente já está assentado e os de divergência a gente tenta aparar na medida do possível e o que não for possível vai haver votos vencidos. Perfeitamente. Como acontece. Senhor presidente, como relator, Pois não. peço a palavra agora na qualidade de um dos relatores, para dizer o seguinte, e sobre metodologia da sistemática do julgamento. Primeiro que, como relator, eu já disse isso no início do julgamento, logo no início, ao longo desse período entre a análise inicial da ação, o estudo inicial,
a convocação em conjunto com o ministro Luiz Fux, relator do outro recurso extraordinário, que é anterior ao Marco Civil, e o meu posterior ao Marco Civil. Essa é a diferença entre os dois temas. Pois bem, evidentemente que os casos anteriores serão mais residuais, né? Até porque não houve suspensão de processos em nenhuma das duas repercussões gerais. Mas, do ponto de vista metodológico, e como relator, evidentemente que entre a audiência pública e o processo está concluso ao relator para preparar voto, e eu já o disse no início do julgamento, eu, refletindo, e conforme passava o tempo, a minha opinião ia mudando. Não temos nenhum problema em dizer isso. O próprio ministro Fachin agora mesmo falou assim, são tantos os elementos que são colocados que eu vou anotando aqui e vão trazendo a reflexão. Portanto, eu penso, e Vossa Excelência já o disse, presidente, eu penso que agora há pouco, inclusive, antes de entrarmos na sessão, que o ideal realmente é acolher os votos, né? Evidentemente com eventual pedido de vista ou com suspensão para uma reflexão maior, e, posteriormente, acolher todos os votos. Nós temos, né, realizado aquelas reuniões no sentido de, evidentemente, sem cada um retirar o voto dado, evidentemente, como foi no caso, né, da questão relativa à segurança pública no Rio de Janeiro, ou como, mesmo no caso do juiz das garantias, que todos acompanharam o julgamento e depois houve o próprio relator, ministro Fux, mesmo vencido em alguns pontos, ele aceitou a posição da maioria, mantendo o voto dele naqueles pontos. Então, eu penso que essa metodologia, que órgão vai ser, como é que vai ser, é autorregulado, não é autorregulado, é o CNJ, como inicialmente coloquei no meu voto, ou em um órgão do Executivo que já existe, que já tem uma previsão. Enfim, tudo isso eu acho que é um debate que não cabe realmente, talvez, né, e nós costumamos, mas a gente tem que ter uma discussão interna mais aprofundada, né, que Vossa Excelência tem promovido com resultados bastante positivos. Eu penso que a metodologia, a gente teria que aguardar os votos para depois... Claro. É isso. Presidente, eu vou... E nós somos o único tribunal do mundo que delibera em público. Portanto, não há nada de excepcional em termos alguma deliberação interna. E a deliberação será pública. A questão é que o encaminhamento é que o ideal é que o debate não tome o tempo do plenário. Só preocupado com essa questão metodológica que agora nos traz o ministro Fachin, eu queria lembrar que no TSE se resolveu um problema na resolução, tomando decisões que, de fato, têm um poder extensivo, aquilo que a gente chamaria um efeito vinculante dos fundamentos determinantes. A decisão que afeta um conteúdo também afeta outros conteúdos, o que é fundamental no contexto em que nós estamos envolvidos, sob pena de estarmos a enxugar gelo. Então, é fundamental também essa experiência Permite, em virtude da multiplicação, né, da desinformação, às vésperas da eleição, realmente nós aprovamos no TSE, com base no Código de Processo Civil, a possibilidade da extensão da decisão que o plenário havia tomado, desde que fosse a mesma fundamentação, as mesmas mensagens. Imagina, se retira uma mensagem, nós sabemos que na hora seguinte, essa mensagem pode aparecer 1 milhão de vezes seguidas. Se toda vez houvesse necessidade de deliberação, não haveria nenhuma efetividade. Então, foi aprovada essa resolução e isso avançou muito no combate à desinformação. Presidente, para concluir, presidente, apenas dialogando com todas as ponderações com as quais concordo, conversava com o ministro Zanin na semana passada, com a convicção que nesse tema não há coisa julgada, porque a tecnologia se modifica de hoje para amanhã. Então, envolve também uma dimensão eu diria, de humildade institucional, nós compreendermos que essa tese vai estar em permanente revisão, envolve um certo experimentalismo institucional, como o ministro Gilmar gosta de lembrar. Nós estamos avançando, o ministro Fachin mencionou,
num tema que é o mais importante do semestre, do ano e das próximas décadas. Provavelmente nós que aqui estamos vamos vivenciar ainda, sobretudo os mais jovens no tribunal, entre os quais, infelizmente, eu não me incluo, jovem idade, mas os que ficarão mais tempo do que eu, vão ainda julgar isso inúmeras vezes, porque, infelizmente, a corrente hegemônica na sociedade vai no sentido daquilo que eu chamei de tecnodeterminismo. Então, muito provavelmente, essa tese vai ser revista, como disse o ministro Toffoli, dizendo que ele próprio mudou o seu ponto de vista, eu também. O resultado não será um resultado dogmático no aspecto teológico, mas axiomático no aspecto filosófico. Claro, seria como nós lemos a Bíblia, atualizando-a sempre à luz do contexto. Então, eminentes colegas, concluindo, dizia eu sobre, falta apenas um item, que é exatamente sobre a proposta do ministro André e do ministro Gilmar e de outros da autorregulação regulada. Eu apenas, em relação, presidente, ao item 3, finalizando o item 3, que é este relativo ao dever de cuidado, precaução e aplicação do CDC por risco, falha sistêmica, eu fiz uma ressalva em defesa dos provedores. Disse assim, em tais hipóteses, em defesa não, obviamente, do patrimônio das empresas, mas em defesa do funcionamento dessa instituição social, vamos chamar assim. Em tais hipóteses, ou seja, na hipótese em que a plataforma, cumprindo o dever de cuidado, retira um conteúdo, o autor da postagem, evidentemente, pode ingressar em juízo, óbvio, para restabelecer a sua postagem, mas digo eu, ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor. Eu estou conferindo uma margem de razoabilidade. Então, há uma postagem, porque eu quero uma filtragem mais rigorosa. Então, o provedor poderia imaginar que, ao retirar uma postagem, ele sofreria um ônus econômico. Então, eu estou dizendo que retire, se a justiça mandar restaurar, obviamente será restaurada a postagem, mas não haverá direito de dever de indenizar. Esse é o item 3.4. Finalmente, o item 4, bem curto, na linha do que o ministro Gilmar, com o qual dialogo há já 26 anos, 27 anos, e nesse caso também, evidentemente, mencionou sobre os deveres, e nós temos apenas os deveres de notificações, de relatórios, nós temos apenas uma pequena diferença que irei mencionar ao fim. Os provedores de aplicação de internet deverão editar a autorregulação, o ministro André referiu isso muito longamente, a autorregulação regulada, que abranja necessariamente um sistema de notificações, um devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamento. Essa redação, ministro Barroso, creio que é sua, inclusive, quase que literalmente. 4.1, veja que eu estou preocupado com direitos autorais, né? Eu não quero terminar o julgamento sendo eu com o dever de indenizar. 4.1, tais regras deverão ser publicadas e revisadas periodicamente, de forma transparente e acessível ao público. E o último item, com o qual dialoguei com vários colegas e me inclinei por uma saída que não sei se o doutor Gonet vai gostar muito, mas é bom que ele está aqui e tem o direito de não gostar e manifestar. Eu pensei longamente, presidente Barroso, sobre isso que Vossa Excelência acabou de dizer quanto à natureza deste órgão. Por isso, busquei na Constituição uma saída, no 224, que é um órgão que funciona, quer dizer, que existe, mas que poderia funcionar melhor, que é o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Tem representação da sociedade civil, especialistas, governos, etc. Depois eu mudei de ideia, porque o ambiente ali está muito difícil, eu diria, com toda a deferência aos outros poderes, eu uso a palavra difícil. Ontem, eu dei um despacho no tormentoso processo do orçamento secreto, fale as partes em 10 dias.
Isso virou uma crise institucional. É a primeira vez, olha, eu fui juiz federal 12 anos e estou aqui há 1 ano e meio, é a primeira vez que um fala e as partes gera uma crise institucional. Eu nunca tinha visto isso na minha vida judicante. Mas, enfim, está lá. Eu disse, fale a Câmara, o Senado e o governo em 10 dias úteis. Então, neste ambiente de muita dificuldade, eu diria, eu desisti da ideia. Depois eu pensei num órgão do Ministério da Justiça, criado por lei, que é a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que o ministro Gilmar argumenta muito fortemente, amparado na Constituição, porque diz ele, e dirá aqui, com certeza, que, em última análise, tudo é proteção de dados. Tudo que nós estamos aqui tratando envolve manuseio, mineração, manipulação, mau uso de dados. Eu, ministro Barroso, novamente, agi premido por essas circunstâncias fáticas, exóticas do nosso tempo. Há uma singularidade muito, a meu ver, anedótica, ao modo como o Supremo é chamado. Os que gostam do Supremo chamam o Supremo de Supremo. Os que odeiam chamam de STF. O STF... Eu já notei isso no discurso público, eu acho muito singular, porque dizem Supremo só Deus. Eu acho isso. Por isso que é Supremo Tribunal Federal, não é Supremo. E com esse nível de contaminação, eu fiquei imaginando, ministro Gilmar, a seguinte postagem. Supremo dá. Aí pode variar, vamos dizer, dá ao PT, dá aos comunistas, dá... sei lá o quê. Se o Banco Itaú é comunista, a Globo é comunista, imagina. Segundo essas versões mais deslizantes da realidade, chamemos assim. Eu pensei, ministro Gilmar, se a decisão não seria lida, como o presidente Barroso acaba de ponderar, no sentido que nós estamos legitimando uma censura estatal por sobre a internet. Tecnicamente, em condições normais de temperatura e pressão, que nós estamos muito longe de ter, graças, inclusive, a estas empresas, que são largamente responsáveis por esse nível de contaminação, porque, como disse o ministro Alexandre, eles comparecem aqui como os causadores desse julgamento. Eles são os causadores deste julgamento. O ônus desse tribunal e de outros no mundo e do legislador deriva das suas falhas e daquilo que o ministro Alexandre lembrou, do seu modelo de negócios. A ânsia pelo lucro gera brigas entre amigos de ontem, brigas viscerais, e gera também essa necessidade que nós estamos aqui nos defrontando. Então, eu, presidente Barroso, pensei no Conselho de Comunicação Social do Congresso, pensei na ANPD, porque há de ter, inclusive eu indaguei do ministro André, com quem eu mantenho uma relação sempre muito fraterna, há muitos anos. Eu, quando era governador, Sua Excelência me visitou lá, e quando ele era ministro da Justiça, conversamos várias vezes, e, portanto, sempre tive um diálogo muito desobstruído com Sua Excelência. Indaguei a ele, quando ele tratou da autorregulação regulada. Bom, e até que o Congresso legisle? Há de ter. Vossa Excelência, ministro Barroso, lembrou aqui no outro julgamento que, acho que o Zé Carlos Barbosa Moreira dizia que norma sem sanção era sino sem badalo, alguma coisa desse tipo. Então, nós não podemos chegar na esfera da autorregulação regulada e deixar que fazermos o sino e deixar o badalo a uma circunstância, infelizmente, hoje inverossímil, que é a votação da lei. Ora, se o 231 da Constituição espera regulação há 37 anos, que versa sobre direitos indígenas, muito provavelmente nós teríamos também essa postergação infinita desse debate. Por isso, eu propus algo que, a meu ver, é consentâneo com a ideia da Procuradoria-Geral da República como uma instância de consensualização social. Quem deu esse poder? O Constituinte e o legislador ordinário. Veja que acordo de não persecução penal é o Ministério Público que conduz. TAC é o Ministério Público que conduz. A suspensão condicional do processo, acordos de leniência. Então, provisoriamente,
considerando que é uma instituição que é estatal, mas não é governamental, me pareceu que, naquele sistema de câmaras que a Procuradoria-Geral da República possui, uma das câmaras, até que venha lei específica, funcionaria como uma instância de depósito da autorregulação e, eventualmente, de mediação. E friso, finalmente, propus muito claramente na tese que seja a Procuradoria-Geral da República e não o Ministério Público, porque sabemos bem que o Ministério Público são muitos, por conta da independência de cada um dos seus membros e, segundo a nomenclatura mais atual, membras. Então, nós sabemos que é muito difícil. O ministro Alexandre me lembra também de outra atualização. O que nós precisamos, contudo, é ter essa instância. E entre as várias opções, eu me inclinei por esta da Procuradoria-Geral da República para ser a instância de recebimento das autorregulações, dos relatórios e de condução de TACs e de mediações, enfim, até que, espero ainda estar nesse plano existencial, com 80 anos de idade, certamente, sobrevenha a lei específica. E aí, enquanto o Procurador-Geral da República estiver no seu mandato, ele teria essa honra de implementar com o intermédio dessa Câmara. Presidente, Flávio, me permite uma parte? Pois não, Gisane. Inclusive, uma dúvida. O voto do ministro Dias Toffoli, relator, independentemente da tese que venha a ser fixada, pelo que eu entendi, Vossa Excelência estabelece um período de acompanhamento, de relatórios, dentre outras coisas, numa espécie de processo estrutural. Então, eu não sei se, desde logo, seria necessário já definir esse órgão, se a prevalecer a proposta do ministro Dias Toffoli, relator, em relação a esse aspecto, haveria uma fase de acompanhamento. Aqui no Supremo ou no CNJ, eu imagino? Eu acho que seria similar ao que aconteceu no processo de segurança do Rio de Janeiro. No meu voto eu coloquei o CNJ, porque o relator tem a obrigação de iniciar o debate. Então, evidentemente que uma proposição tem que surgir. Eu até falava aqui com o ministro Gilmar Mendes, indo na toada aí, mas não vou dizer aqui publicamente, determinado órgão do MP, se passar para lá, as redes sociais vão regulamentar rapidinho. Vamos pedir para a gente regulamentar, vai vir embargo de declaração para que o CNJ ficaria em melhores... Bom, também tem essa opção do processo estrutural. Eu, presidente, agradecendo a tolerância e a participação de todos os colegas, concluí meu voto e vou pedir para distribuir a tese que representou esse modesto esforço de reflexão, frisando que sou usuário das redes sociais e acho que nós estamos condenados a isto. Para mim, é uma condenação existencial. Agora, é preciso... eu preferia outra forma de estruturação da sociedade em que as pessoas lessem, e não apenas 140 caracteres. Mas é o atual quadro histórico e nós não somos ditadores, nem podemos ser, nem tiranos. Provavelmente eu estou errado, porque há as virtudes da tecnologia, mas fiz esse esforço de regulação ponderada. São 280. 280? Caracteres. Então agora melhorou, Senhor presidente. Eu preferia 280 páginas, eu sou mais antigo. Mas eu presidente, com essas premissas, quero elogiar o trabalho de todos quantos votaram, os que votarão, obrigado, porque acho que é algo histórico. Muito obrigado. Flávio Dionísio Toffoli. Senhor presidente, sei que pelo adiantado da hora não haverá tempo para iniciar um novo voto. Depende, se for o ministro Alexandre, um advogado disse que queria almoçar, tomar café, ele não deixou. Eu quero frisar isso. Mas eu penso que nós já até extrapolamos o horário. Então, mas enfim, a condição é do presidente. Mas eu só não queria deixar passar esse momento para, primeiro, realmente registrar, como já fizeram outros colegas, o denso voto ilustrado, inclusive, com material jornalístico por vídeo, do ministro Flávio Dino, que se soma a outros tantos votos também já proferidos.
Mas o ponto que eu gostaria de dizer aqui, senhor presidente, já que finalizou-se com essa discussão, até com o ministro Zanin perguntando do meu voto em relação a que órgão seria isso, e agora o ministro Flávio Dino também traz aí, com fundamento constitucional, fundamento legal, a questão do Ministério Público, é que há um diálogo, ministro André Mendonça, entre o voto de Vossa Excelência. Eu não estou aqui a dizer como Vossa Excelência votou, quem diz o voto de Vossa Excelência é Vossa Excelência. Um diálogo entre a autorregulação regulada e uma regulação de responsabilidade estabelecida pela Constituição e pela lei. Não são excludentes. Então, evidentemente, eu não estou dizendo que Vossa Excelência votou nesse sentido, estou dizendo que o voto de Vossa Excelência dialoga com uma regulação do ponto de vista do normativo dos limites da liberdade, como acabou de dizer o ministro, a responsabilização da extrapolação da liberdade, como acabou de dizer o ministro Flávio Dino. E aqui nós temos um caso concreto de autorregulação regulada no Brasil que funciona muito bem, que é o CONAR, o Conselho de Autorregulação das Propagandas. São mais de 1.000 casos que são julgados por semana, mais de 20 mil, uma vez me falaram, o doutor Antônio Cláudio está aqui, conhece bem o CONAR, em que todas as empresas de mídia, as empresas de propaganda, elas têm um órgão julgador administrativo autorregulado, em que aquilo que é levado a esse órgão e é dito que é uma publicidade, uma propaganda, que afeta a concorrência de maneira desleal, não precisa nem ser ilegal, apelativa, como nós vimos em determinadas campanhas de cerveja e que foram tiradas do ar, felizmente, e de maneira autorregulada, por conta da evolução da sociedade. Essa autorregulação funciona muito bem. Imagina, seriam 20 mil casos que a Justiça teria que estar julgando por semana de publicidade e propaganda que as próprias instituições, elas o fazem. E, uma vez determinado pela Câmara do CONAR, essa propaganda tem que ser refeita, não importa o custo da publicidade, a agência vai ter que refazer e vai ter que lançar um novo tipo de publicidade, se adequando à jurisprudência daquela autorregulação regulada. Uma coisa não exclui a outra. É evidentemente que ninguém está proibido de ir ao judiciário. Não está proibido de ir ao judiciário, mas ali é um acordo entre as agências e as empresas de mídia e as empresas que divulgam a publicidade de que aquilo que é decidido ali, fica ali. E isso é muito bom, porque a sociedade resolvendo os seus problemas, ao invés de terceirizar os seus problemas para o Poder Judiciário, e essa judicialização imensa que nós temos. Então, eu sempre dou esse exemplo da autorregulação que funciona bem. E, evidentemente, como até os advogados das Big Techs vieram à tribuna, existe uma autorregulação já. Se ela está dentro dos limites da Carta Constitucional e da nossa legislação ou não, é o que nós estamos aqui a pensar e refletir. Então, eu gostaria só de destacar que há um diálogo, sim, entre a autorregulação regulada e os limites impostos pelo Por isso que eu compartilho do otimismo do presidente, no sentido de que é possível construir a tese, inclusive com a aparentemente dissonante tese do ministro André, porque ele defendeu, sobretudo, a autorregulação regulada, mas ele defendeu a regulação, que é o conceito fundamental, reconhecendo, pelo que eu entendi, a insuficiência dos mecanismos atualmente existentes, por uma série de razões. E esse é o acréscimo ao que o ministro Toffoli diz, presidente. É até teoricamente mais fácil, porque as empresas de publicidade são centenas. Essas Big Techs se reúnem numa Kombi, como se dizia antigamente. São 4, 5. Então, elas podem e devem, tendo uma atitude deferente em relação à sociedade e ao Estado brasileiro, facilmente encontrar, e eu acredito nisso. Presidente, eu esqueci de votar no caso concreto. A doutora Carmen me alertou, sempre vigilante, e eu acompanho o ministro Toffoli no caso concreto, que ele... exatamente. O caso do ministro Fux é que, salvo falha da minha memória, que obviamente pode acontecer, não houve ordem judicial naquele caso concreto. Não houve. No caso concreto do ministro Fux, após a primeira ordem judicial, a plataforma retirou. Aí a questão é saber
se tendo retirado após a ordem judicial, se ainda assim deve pagar a indenização. Nesse caso, exatamente coerente com o item 1 da minha tese, eu considero que não, porque eu aplico 19, porque seria crime contra a honra. Então, eu tenho eu divirjo em relação ao ministro Fux e creio que nesse ponto acompanho Vossa Excelência, salvo engano. Vossa Excelência, então, está dando provimento... Presidente, então, na verdade... No caso do Fux, e acompanhando o Toffoli no caso dele. A questão, se Vossa Excelência me permite, saudar Vossa Excelência, Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, no nosso caso, discutir-se também se os crimes contra a honra poriam a responsabilidade à plataforma. E aí, essa era a essência do debate, não era a responsabilidade civil. É isso. Então, ministro... Tinha um detalhe, desculpa interferir, ministro presidente, no caso do ministro Fux, não sou o relator, Sua Excelência o é, mas eu já votei, é que ali tem um detalhe. A conta não foi criada pela... Foi sim. Não, desculpa, estou confundindo. Foi criado pelos alunos, é verdade. É uma confusão, né? Então, o voto do ministro... Que é Orkut, é coisa da nossa adolescência. O Orkut é tão antigo. Primeira retificação, na Kombi o que cabe é a torcida do Botafogo, diferente. Eu vou ingressar em juízo contra Vossa Excelência. E a do Santos também. É bem maior, hein? Portanto, apenas... Tem 2 santistas. Não cabem nem os títulos na Kombi. Nós todos vamos ler a proposta do ministro Flávio Dino, a quem agradeço o voto. Apenas arrumando as ideias, o ministro Flávio Dino aplica o artigo 21, que é o da notificação privada, para casos de danos por conteúdos postados por terceiros, aplica o 19, que exige ordem judicial para os crimes contra a honra, deixa de fora as empresas jornalísticas, responsabiliza as plataformas por atos próprios, que incluem perfis anônimos, anúncios pagos e impulsionamento pago, eu imagino. E terceiro, sobre o que alguns chamam de falhas sistêmicas ou dever de cuidado ou monitoramento ativo, Vossa Excelência aplica para crimes contra crianças e adolescentes, instigação ao suicídio, terrorismo, crimes contra o Estado Democrático de Direito, e aí procura depois definir o que seja falha sistêmica, reporta ao Código do Consumidor, faz uma ressalva no tocante a não haver responsabilidade quando se remova conteúdo, e no tocante à autorregulação regulada, fala do que nós temos chamado de deveres anexos, que são os deveres de notificação, devido processo legal e relatórios, e cogita do órgão de monitoramento, que eu acho que talvez a gente estivesse indo longe demais se criássemos um órgão de monitoramento aqui. Mas se avançarmos, ou se avançássemos nessa direção, eu, sem querer interromper vocês, eu certamente cogitaria uma solução como a do ministro Dias Toffoli. Eu tenho mais simpatia por uma entidade privada do que pelo poder público com poder, e uma entidade privada que pudesse representar perante o judiciário para que o judiciário tomasse as decisões. Mas isso nós avançaremos nessa discussão. Eu só para terminar, porque tem muitas vertentes, eu procurei listar as questões que nós estamos equacionando, ministro Flávio Dino, que são: quais são os casos que exigem notificação judicial, quais são os casos em que basta notificação privada, responsabilidade por atos próprios, dever de cuidado, monitoramento ativo por falha sistêmica, deveres anexos e, eventualmente, termos mais um órgão. Eu acho que com isso, ministro Fachin, pelo menos a gente consegue tabular sobre o que a gente precisa decidir. Quais são os casos de notificação judicial, quais são os casos de notificação privada, quais são os casos em que nós vamos punir a falha sistêmica e quais são os deveres que nós vamos exigir em termos de notificação devido ao processo legal e relatórios.
Eu estou organizando para depois eu poder tabular isso. Presidente, apenas na síntese que Vossa Excelência fez, até em homenagem ao ministro Fachin e ao ministro Alexandre, eu também ressalvei a esfera da legislação eleitoral, justiça eleitoral, porque há um precedente relatado pelo ministro Toffoli, em que nós tornamos ilícita a prova derivada de filmagem em procedimento eleitoral. Nós reconhecemos que havia ali, por maioria, uma especificidade da luta eleitoral. E, de fato, há. A gravação unilateral sem a concordância. Isso, exatamente. O crime comum basta um sem a ciência do outro. Exato. Mas no eleitoral, aquilo... Pois é, nós reconhecemos... Em local privado, sim. Ao público, não. Local privado, residências e tudo. Ou seja, nós reconhecemos uma especificidade da cena eleitoral e, por isso mesmo, no justo resumo feito por Vossa Excelência, presidente, eu estou retirando esse subsistema, dizendo que isso fica a critério da Justiça Eleitoral, da legislação eleitoral, que acho que foi o ministro Toffoli que propôs, tem impressão. Sim. Muito bem. Eu vou encerrar a sessão, porque essa é uma sessão extraordinária, e depois vamos começar a da tarde, às 14h30, com o voto do ministro Cristiano Zanin. Ok? Muito bem. Voltamos, então, 14h30. Muito obrigado a todos. O Direto do Plenário está de volta. Foi encerrada a sessão extraordinária desta quarta-feira e a sessão ordinária será retomada às 14h30 da tarde, como informou o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Os ministros ouviram o voto do ministro Flávio Dino a respeito de 2 recursos que estão sendo julgados em conjunto, que tratam da responsabilidade das redes, das plataformas digitais sobre os conteúdos publicados por terceiros. E o primeiro a votar hoje, continuando então essa sessão, esse julgamento, que já havia iniciado no fim de novembro do ano passado, teve sessão com esse julgamento em pauta em dezembro e foi retomado na semana passada, 2 sessões destinadas ao voto vista do ministro André Mendonça. Hoje, pela ordem, quem foi o primeiro a votar foi o ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino explicou as premissas que levaram ele a definir o voto. O primeiro ponto é que eu considero que as redes sociais não aproximaram a humanidade daquilo que ela produziu de melhor. As redes sociais não aproximaram a humanidade da ciência, tampouco da filosofia, muito menos ainda da religião. As redes sociais, se dependessem de mim, receberiam um juízo extremamente negativo em relação ao que vem produzindo de etos nas sociedades humanas. É preciso ter muito cuidado com o tecnodeterminismo. É uma encruzilhada vital na trajetória do ser humano na Terra. E há uma coisa curiosa. Eu, por vezes, vejo segmentos religiosos defendendo o tecnodeterminismo sem perceber que ele, em si, como valor, tem uma pretensão antinômica em relação à dimensão religiosa da vida, uma vez que o tecnodeterminismo quer ser Deus, onipotente e onisciente. E, portanto, não considero mesmo que nós pudéssemos, a essas alturas, sequer classificar isto de redes sociais. Penso, contudo, que não estou aqui para realizar o meu plexo de valores. Um juiz não impõe a sua subjetividade pessoal por sobre um colegiado qualificado como esse, tampouco sobre a sociedade. Nós não somos tutores da sociedade e nós, portanto, não podemos agir de modo unilateral em relação
aquilo que a humanidade vem produzindo, quer gostemos, quer não gostemos. Então, a primeira observação que faço é esta. Se dependesse de mim, o resultado desse julgamento seria outro, bastante diferente. E seria muito mais rigoroso em relação a tudo quanto aqui dito, porque, de fato, considero que uma sociedade que não cultiva os valores da ciência, da filosofia e da religião é uma sociedade fracassada. É um anti-humanismo, é uma contra-utopia. É preciso ainda, assinalo, ter muito cuidado com aquilo que é íncito hoje a esses meios, que é uma espécie de minimização da mentira, como se fosse algo acessório, menor ou até anedótico. A mentira existe e ela pode ser profundamente nociva, como mostrarei com um trecho do meu voto. É falso que tudo é uma questão de opinião. Você imaginar que a justiça eleitoral não funciona tão bem quanto gostaríamos é absolutamente legítimo. Contudo, dizer que há uma sala escura no TSE, onde magistrados manipulam código-fonte, não é uma opinião, é uma mentira, e uma mentira tipificada. As pessoas não são obrigadas a acreditar em Deus, eu acredito. E eu tenho a minha corrente religiosa. Outros têm outra e há agrupamentos agnósticos ou até ateus. Tudo isso é legítimo, tudo isso é uma opinião. O que não pode é, em qualquer meio, inclusive o virtual, aqueles que são agnósticos pretenderem exterminar quem pensa que Deus existe, ou o contrário. Então, a segunda observação que faço é que é impossível um tribunal que expressa os melhores valores que a humanidade foi capaz de produzir se encontrar diante da mentira institucionalizada e minimizá-la. A terceira observação que faço é que, a partir dessas duas grandes premissas, creio que o papel mais justo de um tribunal constitucional deve ser o da mediação. E, por isso mesmo, o meu voto é coerente com isto. É coerente com a busca de mediação, em que meus juízos absolutamente críticos em relação às redes sociais não serão expostos no meu voto, porque busco exatamente compreender a mediação que o tribunal tem que fazer em relação às outras instituições do Estado, em relação à própria sociedade, em relação às empresas e este etos que, nessa página difícil da história dos povos, nós estamos a vivenciar. O ministro Alexandre de Moraes destacou o papel dos algoritmos das redes sociais. Esse ciclo do algoritmo, como Vossa Excelência disse, é porque, diferentemente do que as redes que não querem de forma alguma serem reguladas e não se autorregulam, os algoritmos não são randômicos. Eles são direcionados. Sim. E não só direcionados, como eles, a partir da inteligência artificial, eles pegam as ideologias e as questões econômicas que mais favorecem as redes. Então, essas questões no Brasil e no mundo de se levar agressões, ataque às escolas, isso dá likes. E os likes são monetizados e isso gera dinheiro. Vossa Excelência deve se recordar, e todos aqui, a questão na Austrália, que fez o primeiro-ministro determinar a retirada. O primeiro-ministro determinou a retirada porque mostrava um assassinato ao vivo. E isso, os algoritmos foram repassando porque isso vai gerando dinheiro. E uma segunda observação, Vossa Excelência mostrou aquele caso das escolas, deve se recordar, houve uma grande reunião dos três poderes, à época eu fui
representando o Tribunal Superior Eleitoral, e em que ficou acertado pelos 3 poderes que haveria uma regulamentação. E, lamentavelmente, 2 anos se passaram. Quando as coisas esfriam, há necessidade de um novo grande crime para que haja uma regulação. Então, realmente, foi o que Vossa Excelência começou dizendo. Nenhum de nós aqui acordou com uma vontade liberticida. A verdade é que milhares de crianças, adolescentes, estão sofrendo isso, se mutilando. Aqui no Distrito Federal, com aerosol, desodorante, para um desafio, uma criança morreu. A outra criança, a polícia descobriu um desafio em que ganhavam pontos as crianças e adolescentes se filmassem agredindo a própria mãe. Eles tinham que agredir a mãe e postar. E as redes incentivando isso. Então, realmente é algo totalmente antissocial para umas redes que se denominam de redes sociais. O ministro Flávio Dino concluiu o voto dele nessa sessão de manhã, sessão extraordinária, e o resumo do voto dele, a proposta de tese, tem 4 itens, né, Hanna? E o ministro entende que em determinada situação ainda deverá ser exigida a determinação judicial. Para outras, não. O voto dele está alinhado ao voto, nesse item 1, ao voto do presidente Barroso. Exatamente, Flávia. A gente pode perceber que o ministro Flávio Dino, ele tem uma preocupação social muito grande, né? Ele, em vários momentos, usou frases fortes, como, por exemplo, a liberdade não existe sem responsabilidade, mesmo trazendo